Só no último mês de janeiro chegaram às Canárias mais migrantes do que em todo o primeiro semestre de 2023. Este ano, até agora, entraram no arquipélago espanhol por via marítima 13.500 pessoas, um aumento de 500%. Os menores que desembarcam nas Canárias ficam em centros de acolhimento. Vemos que cada vez van viniendo con edades más tempranas, lo que probablemente responda a que tienen información sobre esa llegada temprana a España garantiza de alguna manera que puedan alcanzar su objetivo de tener un permiso de residencia, permiso de trabajo. Famara tem 17 anos e é natural da Gâmbia. Em novembro, apanhou um barco no Senegal rumo à ilha da Grande Canária. The time that my mother passed away, I think about because my mother take care of my younger brothers and my sisters, so I have to be the one take care of them in future. O plenário do Parlamento Europeu debate e vota esta quarta-feira o Pacto de Asilo e Migração. O objetivo é reforçar a resposta dos 27 em caso de crise migratória. A grande reforma da política de migração e asilo da União Europeia está em risco face às divisões no Parlamento Europeu, que vota a legislação em sessão plenária quarta-feira em Bruxelas. O novo pacto, composto por 5 peças legislativas, visa criar maior solidariedade entre os Estados-membros na distribuição dos requerentes de asilo, que chegam sobretudo a 3 países do sul do bloco. Outro objetivo é tornar os procedimentos de asilo mais eficazes e rápidos e melhorar os controlos nas fronteiras. Em tese, as 3 maiores bancadas, que pertencem ao centro moderado, apoiam o pacto, mas há descontentamento entre os conservadores, os socialistas e os liberais. È veramente troppo poco, è un patto che rispetto alla solidarietà e alla costruzione di un sistema europeo veramente riformato non fa i passi necessari, se la prende con i più deboli e non costruisce la solidarietà di cui c'è bisogno. Quindi diamo un segnale chiaro, vogliamo una direzione diversa e per questo votiamo contro. A bancada de extrema-direita, incluindo o Grupo Identidade e Democracia, está contra porque quer controlos fronteiriços ainda mais apertados. Já as bancadas da esquerda radical e dos verdes criticam o enfraquecimento dos direitos dos requerentes de asilo. Cada projeto de lei será votado individualmente e se um deles for chumbado, corre-se o risco da Assembleia deixar cair todo o pacto que demorou 4 anos a negociar. 4 pessoas ficaram feridas na terça-feira devido a novos bombardeamentos russos na cidade de Selidov, na região de Donetsk. As autoridades ucranianas revelaram que foram atingidos 3 edifícios residenciais, um edifício administrativo e uma loja. O alto representante da União Europeia para a política externa pediu aos Estados-membros que ajudem a Ucrânia a aumentar as suas capacidades de defesa aérea para que Kiev possa defender-se dos ataques russos. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico viajou até aos Estados Unidos esta semana, onde já se encontrou com o antigo presidente Donald Trump. The best thing we can do this year is to help keep the Ukrainians in this fight. They're fighting so bravely, they're not going to lose for want of morale. The danger is we don't give them the support that they need. A Rússia anunciou ter aberto uma investigação para apurar a ligação dos países da NATO ao financiamento de terrorismo no país. Moscou acusa empresas norte-americanas na Ucrânia de terem recebido fundos que foram usados para promover atos terroristas. Um ataque aéreo israelita ao campo de refugiados de Nuseirat, no centro da faixa de Gaza, fez 14 mortos e 30 feridos graves. Entre as vítimas mortais estão 4 crianças. O bombardeamento aconteceu um dia antes do Eid al-Fitr, é o feriado que marca o fim do Ramadã. Num vídeo publicado nas redes sociais, o Crescente Vermelho palestiniano mostrou a destruição no Hospital Al-Amal, em Khan Yunis. As Nações Unidas denunciam que foram bloqueados metade dos alimentos de março para o norte de Gaza. Segundo a Agência para os Refugiados da Palestina, não são aprovadas missões alimentares nesta zona do enclave desde janeiro. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse não ter conhecimento de uma data para a possível invasão israelita de Rafah. De acordo com Jake Sullivan, a existir não foi partilhada com Washington. Na terça-feira, o primeiro-ministro israelita tinha anunciado já ter fixado um dia para a entrada em Rafah. As famílias dos reféns israelitas organizaram um protesto em frente ao gabinete de Benjamin Netanyahu, em Jerusalém. A última proposta dos Estados Unidos inclui uma troca de 40 reféns israelitas por pelo menos 700 palestinianos presos por Israel.
Dezenas de manifestantes contra a NATO e pró-palestinianos entraram em confronto com a polícia na cidade italiana de Nápoles na segunda-feira. Os confrontos decorreram antes do concerto que assinalou os 75 anos da fundação da Aliança do Atlântico Norte. Cerca de 8 pessoas ficaram feridas depois das forças policiais serem obrigadas a intervir recorrendo a bastões. Os manifestantes tentaram ultrapassar as linhas de segurança estabelecidas pela polícia junto ao Teatro San Carlo. Várias outras manifestações pró-palestinianas estão previstas para terça-feira em diversas cidades italianas. A polícia italiana deteve na segunda-feira um cidadão do Tajiquistão no aeroporto de Fiumicino, em Roma, alvo de um mandato de captura internacional por ser considerado membro ativo do Estado Islâmico. O homem de 32 anos, que aterrou em Roma proveniente dos Países Baixos, utilizava identidades falsas para escapar às autoridades. O Tajik é acusado de se ter juntado ao Estado Islâmico e de ter combatido na Síria em 2014. A polícia apreendeu o telemóvel do suspeito e 2.000 euros em dinheiro. As autoridades estão agora a tentar esclarecer qual era o seu destino em Itália e que contactos tem no país. O Estado Islâmico está a incentivar a realização de ataques terroristas durante os jogos nos quartos de final da Liga dos Campeões, que terão lugar em Paris, Madrid e Londres. Os jihadistas publicaram diversas imagens em canais de propaganda, uma delas com a legenda "Matem-nos todos". Os supostos ataques poderão ter como alvo os estádios onde decorrerão os jogos. As autoridades francesas já garantiram que a segurança será reforçada. Donc oui, il y aura une protection particulière pour les quarts de finale, partout pour nos partenaires en échangeant avec des informations, mais non, ce n'est pas le seul endroit. Les terroristes peuvent aussi nous porter un certain nombre de coups psychologiques avant de frapper là où on ne les attend pas. O Estado Islâmico já fez vários ataques em eventos de grandes dimensões, mas geralmente não os anuncia com antecedência. Nos últimos tempos, o grupo terrorista reivindicou uma série de ataques levados a cabo por lobos solitários e, mais recentemente, um ataque a uma sala de espetáculos em Moscovo que matou 144 pessoas. A Áustria enfrenta o maior escândalo de espionagem das últimas décadas depois de um antigo agente dos serviços secretos do país ter sido detido por suspeita de colaborar com a Rússia. Egisto Ott, que foi preso a 29 de março, é acusado de fornecer dados de telemóveis de antigos altos funcionários austríacos aos serviços secretos russos e de ter ajudado a planear um assalto a um jornalista de investigação búlgaro cujo trabalho se centra nas ameaças de segurança relacionadas com a Rússia. Wenn es sich so zugetragen hat, und davon gehen wir jetzt mal aus, hat das natürlich eine massive Einwirkung auf die Sicherheit der Republik Österreich, aber auch natürlich die Sicherheit von partnerschaftlichen Institutionen und Diensten, die hier auch mit an der Kette hängen. Wenn zum Beispiel Informationen von einem befreundeten Nachrichtendienst hier in dieser Datensammlung drinnen sind, hat das auch Implikationen auf eben die Sicherheit von Drittstaaten. Ott é também suspeito de ter fornecido informações sensíveis ao austríaco Jan Marsalek, que é procurado por suspeita de fraude. Die Frage ist, wer hat denn ein Interesse an diesen Daten? Gibt es da vielleicht rechtsextreme Netzwerke mit Verbindungen zu den Behörden, die da Interesse an Daten haben könnten? Und das ist dann auf jeden Fall eine große Gefährdung für mich als aktive Antifaschistin und für alle Personen, die da abgefragt wurden. De acordo com a imprensa internacional, Marsalek terá ligações aos serviços secretos russos desde pelo menos 2014. 7 pessoas com idades entre 70 e 80 anos, acusadas de fornecer um pó suicida conhecido como substância X, compareceram em tribunal nos Países Baixos na segunda-feira para serem julgados. Todos são ou foram membros de um grupo a favor do direito a morrer, intitulado Cooperativa Última Vontade. O Ministério Público neerlandês considera que várias pessoas morreram após consumirem esta droga. De personen die zich met de handel bezighielden, bepaalden wie het middel X wel en niet kreeg. En daarmee bepaalden zij dus wie er wel en niet mochten sterven. Para o líder do grupo, o caso não deve ser julgado em tribunal. Eigenlijk vind ik het nogal moeilijk te begrijpen, omdat ik van oordeel ben dat deze mensen een vooruitgeschoven post zijn van de tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen in Nederland die graag een eigen keuze willen maken over hun levenseinde. Simpatizantes da causa manifestaram-se por mais autodeterminação e uma mudança na legislação enquanto decorria o julgamento na segunda-feira. São 14 os compromissos para garantir que as eleições europeias serão transparentes e justas. Estas promessas estão inscritas num código de conduta assinado na terça-feira por quase todos os grupos políticos com assento no Parlamento Europeu.
O documento foi criado com o apoio da Comissária Europeia com a pasta dos valores e da transparência. Escândalos que envolveram alguns eurodeputados, seja por alegada corrupção ou por alegada abertura à influência do regime russo, fizeram soar o alarme. These scandals which you mentioned really created high level of distrust. Something is rotten in Brussels. I heard it from many places. The people don't differentiate that it was the European Parliament and individual people there. I think that we have to proactively do something against this feeling of people that, it makes no sense to go to elect because the system is dirty. The system is not dirty. Os signatários deste Código de Conduta comprometem-se a não produzir, utilizar ou divulgar conteúdos enganosos, incluindo gerados por inteligência artificial. Os partidos devem também identificar claramente quem são as entidades que contribuem financeiramente para as despesas de marketing político. Vera Jourova diz que se devem evitar armadilhas detectadas em 2019. I think that it's badly needed because in the previous elections we already saw some hidden manipulation which created question marks over the fairness of the elections. We don't have such a luxury to decrease the trust of people in elections. O grupo de extrema-direita Identidade e Democracia não assinou o texto, mas afirma que vai pôr em prática o Código de Conduta para as eleições europeias.